Olá, meus queridos amigos e também a todos os irmãos que neste momento vão estar assistindo esse vídeo, acompanhando esse vídeo neste momento. Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus, tá? Pedir que você que vai acompanhar, que você deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, manda também esse link desse vídeo para que outros irmãos possam estar ouvindo essa palavra, acompanhando essa palavra que nós vamos estar aqui meditando aqui nesse vídeo do YouTube em nome do Senhor Jesus, tá bom? Só baixando um pouco aqui o retorno de fundo, tá? Hoje eu quero falar, irmãos, que está no livro de Tiago, pegar como base Tiago, capítulo 1, no verso número 2, quando Tiago ele vai falar das provações. E com esse texto, eu quero colocar o tema aí, as provações da vida, né? Quantas provações nós passamos nessa vida, né? Isso faz parte do nosso processo de viver na caminhada com Deus, né? Todos aqueles que caminharam com Deus tiveram suas provações, tiveram esse processo, né? De luta, de provações, de adversidade. Haja vista que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou já avisados sobre isso, quando ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz que no mundo nós passaríamos por várias provações, nós passaríamos por provações. Então, uma coisa é você estar permanecendo na prova, outra coisa é você passar. A nossa passagem pelas provas deste mundo, pelas provas da vida, isso faz parte também. Então ele diz, nós iríamos passar por várias provas, neste mundo teríamos aflições, mas ele nos deixou uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, quando ele diz, eu venci. E aí, se ele venceu, por ele nós também somos mais do que vencedores, como está escrito em nome do Senhor Jesus. Ele venceu por mim, ele venceu por você que está vendo esse vídeo. Eu não sei qual é a prova que você que está vendo esse vídeo está passando neste momento. Se você está passando agora por uma prova familiar ou saúde, né? Aí que envolve de repente alguma coisa financeira, alguma coisa no sua vida espiritual, emocional. Mas eu quero que você fique nesse vídeo porque Deus, ele com certeza vai falar ao meu coração e ao seu coração em nome de Jesus. Estou aqui com a palavra já, que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, quando ele diz assim, ó, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então, Tiago está dizendo assim, olha o que Tiago está dizendo, ó, meus irmãos, considere por motivo de grande alegria quando passares, né, por diversas provações. Então, e aí no mesmo capítulo 1, verso 12, diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, tem duas promessas poderosas aqui para nós. Primeiro, quando nós passamos pelas provações, porque estamos agradando a Deus, Tiago diz que devemos ter grande alegria. E quando vem a prova, ele diz que devemos suportar, porque uma vez que você e eu suportamos com a força de Deus, com a ajuda de Deus, e sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer as provações da vida. Lembra que Cristo recebeu o Espírito Santo e foi para o deserto, e depois fez a obra de Deus. Então é importante você que está vendo esse vídeo, receber o Espírito Santo na sua vida, ter a presença do Espírito Santo, que é a nossa força para estar suportando com alegria
essas provações, porque uma vez, depois que nós suportamos, passamos por essa prova, receberemos a coroa da vida que o Senhor prometeu. Isso diz respeito a coisas eternas também. E quando você passa o que passa, suportando essa prova, porque algo maior virá sobre a tua vida. Tem coisas que você que está vendo esse vídeo, que você e eu vamos receber somente no porvir, na glória vindoura, na glória eterna. Que maravilha, né, gente? Então, Tiago ele escreve assim, né? Então, o que nós temos que entender aqui, que é muito importante? Que a aprovação, ela é uma coisa, né, que vai acontecer na nossa vida. A aprovação vai fazer parte da nossa vida, tá? Então, nós precisamos entender que, vou baixar aqui, que a vida com Deus, e muitos cristãos às vezes não entendem isso, irmãos. Eu vim para a igreja, vim para Cristo, eu estou buscando, mas eu estou passando por muita prova. Então você tem que entender que a vida com Deus não é você ser imune a essas coisas. Não é você ter imunidade contra as lutas. Pelo contrário, talvez, a partir do momento que você conheça a vontade de Deus, que segundo a palavra é boa, é perfeita e agradável, talvez isso vai aumentar ainda. Você já parou para perceber que quando você não estava na igreja, quando você não estava buscando, quando você não conhecia Cristo, quando você não andava com Deus, você não percebia, né? Mas hoje você vem para Deus, você anda com Deus, você caminha com Deus, você vê que as lutas parece que elas aumentaram. Mas sabia que a partir do momento também que as lutas aumentam, Deus ele também te capacita. Deus ele também te capacita, meu irmão e minha irmã. Deus ele também te capacita, ele vai te dando estrutura, né? Você vai tendo estrutura, você vai tendo, sabe, maturidade para lidar com as lutas, com os levantes, com as provas que você enfrenta. Então, o que você precisa entender primeiramente? Você não será imune contra essas lutas, contra as provas. Quando você pega toda a palavra de Deus e vai acompanhar a vida daqueles que também andaram com Deus, você vai ver que a vida deles foram cercadas de provas, cercadas de desafio, cercados, sabe, de problemas, cercado de, sabe, de dificuldade. Mas Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, eu e você vencemos por causa de Cristo. Então, esses que andaram com Deus também tiveram também os seus momentos. Pode ver, né? Mesmo Elias não vendo a morte, mesmo Elias não vendo, sabe, a morte, Elias passou momentos de provações no seu ministério, na sua chamada com Deus, na sua caminhada com Deus. Pastor não está imune, né? Ninguém que faz a obra está imune. Todos estão sujeitos a passar o que passa, porque nós passamos, porque agradamos a Deus. Agradamos a Deus em nome de Jesus. Qual que é a diferença? Outrora você não tinha. Você não sabia como lidar. Você se desesperava, você ficava, sabe, preocupado. Não que a gente não vai ficar ainda, vamos ficar, só que a preocupação ela não será maior do que a nossa fé, se nós não permitirmos. Os problemas não será maior do que a nossa confiança, se nós não permitirmos. Então nós temos que confiar no poder de Deus. Nós temos que confiar nesse amor, que a Bíblia diz em Romanos 8:37, em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então nós temos que crer nesse amor que nos faz, sabe, ser liberto de todos os temores, nesse amor que nos faz ser livre de todas as preocupações, em nome do Senhor Jesus. Então, a vida com Deus,
A vida com Deus não é uma imunidade contra as lutas, irmãos. O que acontece? Então, o que acontece? Se não é imunidade contra as lutas, o que acontece? Mas é a garantia. Olha a diferença de você ver as coisas através da fé. Você entende que você andando com Deus, você não vai ter imunidade contra as lutas. Mas, por outro lado, isso que está sucedendo contra a sua vida é a garantia que você vai ter as vitórias servindo a Deus em nome de Jesus. Outrora, qual é a garantia que eu e você tínhamos de vitória? Qual é a garantia que outrora eu e você tinha que nós íamos vencer? Né? Porque quantas pessoas estão lutando, irmão, sem ter uma garantia de vitória? Desacreditadas, sem esperança, sem fé, desanimadas. Hoje você crê que tudo que está sucedendo, Deus está permitindo, você vai suportar, você vai saber entender isso, e você sabe que você tem uma garantia de vitória. Aquele que serve a Deus não perde. Aquele que serve a Deus não perde, porque ele vai ganhar. E não vai ganhar coisas, que eu digo, nem sempre materiais, mas vão ganhar coisas eternas. Coisas duradouras, que o mundo não pode dar. Quando eu digo que quem serve a Deus não perde, eu digo no sentido de batalha, porque o nosso Deus é o Deus que peleja por nós. É o Senhor dos exércitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, receba essa palavra, toma posse na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, passando aqui para frente, né, o texto que nós lemos como bateado, que temos que se alegrar quando passamos por várias provações. Várias provações. Bem-aventurado, olha só, é a pessoa, né, o homem que suporta a aprovação. Por quê, pastor? A pessoa que suporta a aprovação, ela é uma pessoa bem-aventurada. Porque depois de você ter passado, depois de eu ter passado pela prova, nós vamos receber o galardão, a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, gente. Olha que benção. Vocês lembram do que Paulo falou quando ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, eu vou ter a certeza de que tudo que eu passei de prova, que tudo que eu suportei, agora eu vou receber a minha coroa. E vai ouvir do Senhor que ele foi bem-aventurado, porque ele suportou as provas. Então você que está passando por alguma prova, está vendo esse vídeo, suporta tudo isso aí. Você vai receber a vitória. Creia que Deus não te abandonou. O diabo, ele quer te fazer pensar que você está sozinha, que você está sozinho. Mas não dê ouvido ao inimigo. Creia em nome do Senhor Jesus que você está com Deus e Deus está contigo em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, o que nós devemos observar aqui para não demorar muito aqui, ó? 2 pontos importantes nesse versículo. Primeiro é depois de ter passado a prova, ou seja, primeiro você tem que passar pela prova. É como numa escola, vamos colocar assim, nós temos essa escola da vida, né, irmãos? Né? Então você primeiro, depois de ter passado a prova, então primeiro tem que ter uma prova. É depois que você passa pela prova. Se você não passar pela prova, né? Você não passar pela prova, você não vai ser aprovado. Aprovado, porque nosso Deus, ele é bom, mas ele é justo, né? Então tem coisas que o Senhor também, ele não vai dar de mão beijada sem que antes ele veja que verdadeiramente vamos ali, de repente, não se perder, vamos ter estrutura para receber aquela graça, aquela bênção. Então Deus conhece os nossos corações. Deus, quando tirou o povo da terra do Egito, Deus viu que eles não estavam preparados. Deus viu que eles não estavam preparados. Então Deus permitiu primeiro eles passar por um período de prova,
para ver se eles podiam ser aprovados e receber aquela terra, receber aquela promessa. Então Deus viu que eles não estavam ali preparados. E mesmo quando eles chegaram para ver a terra de Canaã, ainda assim ali não foi de mão beijada. Tinha gigante, tinha pessoas ocupando a terra, tinha pessoas ali grandes, tinha gente poderosa, que eles olharam e falaram, poxa, nós achamos que seria tudo fácil, mão beijada. Gente, nós devemos vigiar, porque nem tudo que às vezes nós recebemos com muita facilidade é garantia de Deus na nossa vida, gente. Então nós temos que vigiar também. Nós devemos vigiar. Então Deus permite essas coisas acontecerem na nossa vida. Lembra do filho pródigo? O filho, quando recebe a herança, o pai não negou a herança, mas o filho não estava pronto. Nunca tinha passado nenhuma prova, nunca tinha passado nenhuma. Sempre ali com o pai, na casa do pai, recebendo todo o cuidado, recebendo todos os mimos, todos, sabe, a regalia. E quando ele pega aquela herança, aquele grande valor, ele não teve estrutura. Ele se perdeu com aquilo ali. Deus não quer que você se perca. E nem Ele quer que você, sabe, se afaste dele. Deus, Ele quer todo momento estar conosco. Quer também que nós, como seus filhos, que já reconhecemos Ele como Pai, aceitamos o Cristo, também estejamos com Ele também, em nome do Senhor Jesus. Então, esse negócio, às vezes, de buscar tudo muito fácil, irmãos, sem que a pessoa passe por nenhuma prova, sem que a pessoa passe por nenhum momento ali de aprendizagem ali, é muito perigoso você entregar alguma coisa. Você não vai entregar qualquer coisa na mão do seu filho. Sem que você entenda que ele está ali com estrutura, que você entenda que ele está ali preparado para receber aquilo ali. Assim, nosso Deus também, Ele trata-nos como Ele é Pai e nós somos seus filhos. Tá? Ele sabe o momento que vai entregar, Ele sabe a hora que vai fazer, o momento, a hora, tudo é dele, a vontade é dele, não são Jesus. Amém? Então, depois de ter passado pela prova, primeira coisa importante, ou seja, primeiro você tem que passar pela prova. Você que está passando por essa prova hoje, e não sei qual é, mas se você está passando por uma prova hoje, tá? Passe com bem-aventurança, passe com alegria, passe suportando. E creia na garantia da vitória em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto importante, prometeu àqueles que o amam, gente, ó. Ou seja, as provas, as lutas, né, avaliam o nosso amor para com Deus. Está vendo como que Deus ele vê as coisas? Né? Então a promessa é para aqueles que o amam. Eu vou ler de novo aqui para vocês, ó. Vou ler de novo aqui, ó. Ó, Tiago diz assim, ó, tá? Ó, bem-aventurado o homem que suporta a provação depois que ter passado a prova receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tá vendo? Então, como que Deus vai descobrir em nossa vida que nós verdadeiramente o amamos? Como que Deus ele vai avaliar esse amor que nós temos para com Ele quando Ele permite que sejamos aprovados, passamos pela prova, aliás, pelas lutas, né? Como o Senhor Jesus. Ele, quando passa pelo Getsema, ele passou ali orando, não murmurou, não reclamou, não um momento se chateou, mas todo momento ele só queria fazer a vontade do Pai. Só queria fazer a vontade de Deus. Então, esse segundo ponto aqui é muito importante. A forma que Deus avalia. Porque quando você passa pelo seu Getsemane da vida, o que é o Getsemane? É o lugar da prensa. O lugar da prensa onde você prensava os frutos da azeitona para extrair o azeite. Então, quando nós passamos pelo Getsemane, quando nós passamos pelas nossas provas, é que vai se extraído quem somos de verdade na essência. Se vamos reclamar, se vamos murmurar, se vamos, sabe, pensar em desistir. Mas quando você passa o que você passa, pelas provações,
e você não murmura, e você não reclama, mas você continua ali ainda buscando a Deus, você continua ainda adorando, você continua fiel a Deus, né? Você não é aquela pessoa que quer desistir logo na primeira luta, na primeira prova. Então Deus, ele vai nos avaliar, né? O nosso amor que nós temos para Ele nesse momento, como diz em Romanos, em nome do Senhor Jesus, que as provas é a certeza do amor de Deus. Quando Ele está permitindo que nós somos provados, Ele também vai avaliar o nosso amor que nós temos para com Ele. Será que nesse momento que você está passando por esta prova, você ainda consegue glorificar a Deus, você ainda consegue adorar a Deus, você ainda consegue exaltar o nome de Jesus? Ou você está passando pela prova de forma errada, reclamando, pensando toda hora em parar, pensando toda hora em desistir, que nada dá certo para você? Não. Deus está te avaliando neste momento que você está sendo provado. É como aquele professor que ele ensina, 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 mas na hora da prova ele sai de perto e ele vai ficar ali só avaliando. O Senhor, ele vai avaliar. Tem um momento da nossa vida que na hora que você está passando pela prova, já percebeu? Parece que Deus sumiu. E é nessa hora que o diabo também vai querer tentar-nos, a fazer nós pensarmos que Deus abandonou a gente, que Deus deixou a gente sozinho. E é nesta hora que parece que o céu está em silêncio, parece que não está tendo resposta, parece que não está tendo sinal nenhum. Para onde você olha, você fala, cadê Deus? Não veio ninguém orar, não veio ninguém profetizar, não veio ninguém lançar uma palavra de bênção. Você fica assim meio que, meu Deus, o que está acontecendo? É nesta hora, Deus, ele está apenas te avaliando para ver como você vai se comportar no momento que você está sendo provado. Ah, mas se você for avaliado e passar nesta prova, você vai receber a sua vitória. Você vai receber o teu milagre, você vai receber a tua bênção e coisas maiores virão em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós devemos fazer, pastor? Permanecer firme durante a provação. Permaneça firme, você que está passando pela aprovação. Permaneça fiel. Aleluia. Permaneça firme em o nome do Senhor Jesus, tá? É uma evidência que você que está passando aí, ó, é firme, que você está amando a Deus em nome de Jesus. Porque se talvez quantos se abandonaram a fé, se abandonaram a congregação, se abandonaram tudo que se quer, se fala de Deus, quando na primeira prova não ficaram firmes. Mas você está aí. Vem prova, vem luta, vem levante, vem perseguição, vem calúnia, vem tudo, mas você continua firme. E Deus está te avaliando. Nesta prova que você vai mostrar que você o ama. É fácil eu demonstrar meu amor para com o Pai, eu tendo tudo na minha vida, né? Um Pai que me dá tudo, então eu amo isso por causa de... Não, Deus não quer que você tenha um relacionamento assim com Ele, à base de barganha, à base só de interesse, à base só de buscar milagre. Não. O nosso relacionamento com Deus, meus amados, a nossa vida com Deus tem que ser muito mais do que isso. Independente do que você tem recebido, independente do que, sabe, você está firme, você ama a Deus de todo o seu coração. Você o ama, você deseja Ele de toda a sua alma, você deseja Ele com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não quer que você apenas o busque porque Ele pode te dar algo, porque Ele pode fazer algo pela sua vida. Não, busque porque Ele é Deus, Ele é o amor, Ele é a minha vida, Ele é meu tudo, Ele é meu tesouro, é meu baluarte, o meu galardão, é a minha riqueza. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, em meio à provação, somos moldados por Deus. Agora eu quero ler aqui para vocês alguns benefícios da aprovação da vida do cristão. É para isso que você tem que se atentar. Pastor, como que eu passo com alegria? Como que eu suporto, pastor? Me dá aí
um direcionamento para mim não parar, para mim ficar firme. Olha os benefícios que as provas vai te trazer, você como uma cristão, um amado, uma amada, um filho, uma filha de Deus, um servo, uma serva de Deus. Primeiro benefício, em meia provação, que nós somos moldados por Deus, que nós somos lapidados, transformados por Deus em nome de Jesus. Dentro de um lugar, de um ambiente de culto, todos ali pode-se dizer somos de Deus, é de Deus, tá? Mas só Deus conhece quem ali é dele. Só Deus sabe quem é dele. Então Deus, ele quer separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. Ele quer moldar o povo dele. Então, esse benefício de você ser aprovado, receber aprovação, a primeira coisa, você vai ser moldado por Deus em nome de Deus. Você vai ser uma pessoa mais dependente, você vai ser uma pessoa mais grata, você vai ser uma pessoa mais humana, você vai ser uma pessoa mais humilde, de coração mais quebrantado, de coração mais aberto para receber as coisas de Deus. Então, o primeiro benefício é isso. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, também está escrito assim, ó, também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades, provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz, caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Olha o benefício da aprovação. Caráter, irmão. Tem cristão que não tem caráter, engana bem, mas não tem caráter. E um cristão, filho de Deus, moldado por Deus, ele tem que ter caráter em nome do Senhor Jesus. Então a prova, ela molda o nosso caráter, né, de cristão, um caráter aprovado. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. No Salmo 119, verso 71, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Olha que palavra abençoada. Salmo 119, verso 71 diz assim, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Ou seja, a aprovação desenvolve nosso crescimento espiritual, gente. Irmãos, olha, eu como pastor, eu fico preocupado quando não vejo uma igreja sendo desenvolvida espiritualmente. E é importante, irmão, que a igreja venha a se desenvolver. Tem gente perdendo tempo, irmãos, com tanta coisa que não tem nada a ver. Quando, na verdade, irmão, as pessoas eram para estar buscando crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual, conhecendo mais a palavra, se relacionando com Deus, buscando intimidade, buscando comunhão. Mas tem gente que está preocupado com barba. Outro está preocupado com, sabe, porque palma. Outro está preocupado porque essa roupa. Irmãos, em nome de Jesus, irmão. Quando se tem o desenvolvimento espiritual, quando se tem o trabalho espiritual, tudo isso, irmãos, vai acontecer de forma que só o Espírito Santo vai fazer. Não precisa, irmãos, a gente ficar focado em coisas assim. Então, o Espírito Santo vai desenvolver o caráter ali na aprovação. A pessoa vai mudar, a pessoa vai ser transformada. O que ela achar que não vai usar mais, ela não vai usar mais. O que achar que ela não deve mais beber, sabe? Eu não sei, vestir. O Espírito de Deus vai também, nesse desenvolvimento espiritual, trabalhar nesse processo na vida de cada pessoa. Aí no próprio Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim, pois sabemos que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhe falte. Isso está em Tiago, capítulo 1, 3 e 4. Ou seja, em meio às tribulação, ou à tribulação, que desenvolvemos nossa perseverança, irmãos.
cada tribulação vencida é um degrau que eu e você subimos na vida espiritual. Então, a igreja hoje, nós que somos de Deus, você que está vendo esse vídeo, você precisa de desenvolvimento. Porque na hora que vier o que viermos, só você vai estar ali para vencer. Só você vai estar ali para subir esse degrau na vida sua espiritual. Tá? Eu quero colocar mais um benefício que a aprovação nos causa, além de moldarmos a Deus. A aprovação nos leva a confiar e depender de Deus. Quando você está passando por uma prova, vai te levar você a confiar e a depender de Deus mais na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá? Deuteronômio capítulo 8, verso 16 diz assim, ó, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Ou seja, a provação que eles passaram no deserto levaram eles a confiar e depender somente da provisão de Deus diariamente. Ou seja, então Deus, ele trabalhou com esta geração através das provações para humilhar e para provar. Há vários 40 anos Deus fez isso com aquela geração. Através das provações, Deus estava moldando eles. Nenhum deles estava pronto para entrar na terra prometida. Deus sabe, irmão, como nos preparar para herdar a glória eterna. Deus sabe como nos preparar para herdar as coisas eternas. Enquanto Deus vê que você não está preparado, Ele não vai te dar. Mas Ele também não vai deixar faltar. Mas Ele vai prover diariamente o que nós precisamos. Para com somente uma coisa. Para que nas provações confiamos e dependemos de Deus. Eu tenho que orar sempre, pastor, para receber glória a Deus. Você está dependendo de Deus, está confiando em Deus. Tá? Então, esse é o propósito da aprovação. Que no firmos, a aprovação, ela só vai nos fazer bem. Então, por isso que você tem que passar com alegria. Por isso que você tem que ser bem-aventurada, bem-aventurado, se você está passando por um momento de prova na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Mais um benefício, mais uma questão da prova, é que a aprovação também, ela vai nos levar sempre para mais perto de Deus, tá? Quando você e eu estamos com as coisas mais tranquilas, a tendência também é dar uma esfriada, né? Uma relaxada, né? Às vezes isso não é bom, e não é bom na verdade, mas aí Deus ele permite, irmão, as provações para a gente levar, para Ele nos levar mais perto dele, né? E lá em Jó 42, verso 5, diz assim, ó, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te vejo os meus olhos. Jó só conhecia Deus de ouvir. Quantos cristãos estão nas igrejas, irmãos? Estagnados, parados, só escuta a mensagem, mas os olhos dele não estão vendo o que Deus está fazendo. Deus quer te mostrar coisas maravilhosas, quer te levar a novas experiências. Deus quer te levar a crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Então, você que está vendo esse vídeo, aleluia, glorifica a Deus. Glorifica a Deus se você está passando por esta prova, que está te levando mais perto de Deus, mais a confiar, mais a depender dele, que Deus está moldando você um caráter mesmo de cristão, em nome do Senhor Jesus. Então, antes da aprovação, olha, escuta isso aqui, Jó só ouvia falar de Deus, mas depois, com os olhos, ele contemplou a glória de Deus em nome de Jesus. Antes da prova, Jó era um. Depois da prova, Jó foi outro.
Eu digo para você que está vendo esse vídeo, muito melhor, muito mais homem de Deus, muito mais dependente. Ele já era dependente de Deus, mas muito mais agora. Jó, ele ficou dependente de Deus, tá? Tomara que você que está passando por uma prova, escute isso aqui. Tomara que você que está passando por uma prova, aprenda alguma coisa com isso. Tire benefício disso. E benefício que você está ouvindo aqui na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá? Então, em meia aprovação, tá? Que contemplamos a glória de Deus. Eu vou encerrar agora, em nome do Senhor Jesus, tá? Eu quero fazer aqui o término do vídeo, para não ficar muito grande, tá? Então, você pode tirar lições de ser paciente nessa tribulação, seja paciente. Romanos capítulo 12, verso 12, a Bíblia diz: sejamos pacientes na tribulação, tá? Enquanto nós não aprendemos a esperar em Deus, nosso deserto não vai passar. Então nós temos que aprender a esperar em Deus. Isso vai passar. Você que está passando por um deserto, uma prova, Salmo 41, quero deixar para você, diz assim: esperai com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor, tá? Tá bom? Segunda lição que você pode tirar disso aí, ó, crer que Deus não te deixa ser provado acima do que você pode suportar. Pastor, eu não vou suportar, não. Deus não é mau, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. O que Ele permite acontecer na nossa vida, antes Ele dá o suporte. Ele não vai deixar você passar por uma coisa que está acima, maior do que você possa suportar. O que você está passando, Deus te deu estrutura para você suportar em nome de Jesus, tá? Tem Bíblia para isso, pastor? Base tem. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, ó: não sobreveio a vocês, né, tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, ele vai colocar providência, vai trazer a providência, escape, para que vos possam suportar. Tá vendo? Então Deus, Ele conhece a minha estrutura. Ele te conhece a sua estrutura. Tá? No Salmo 103, 14 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Deus não vai deixar vir algo sobre a tua vida que você não terá suporte para vencer, mas o que vem, você terá suporte para vencer em nome do Senhor Jesus, tá bom? O que nós podemos tirar mais de lição, tá? Nós podemos também tirar de lição, entender que Deus não nos livra do tempo da tribulação, não. Deus me tira essa tribulação, Deus me tira essa prova, Deus, isso não é oração. Não, Deus não vai te livrar do tempo da sua tribulação. Você precisa passar por isso. Eu preciso passar por isso. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa dependência, para a nossa fé, para Deus trabalhar em nós. Mas Ele passa esse tempo conosco. Pastor, Deus está fazendo o quê, pastor, que não está tirando a prova? Ele não vai tirar. Mas esse tempo que você está passando pela prova, Ele está te avaliando. E nesse avaliamento, Deus está contigo todo o tempo em nome de Jesus. Base bíblica para isso, Isaías 43, verso 1 e 2, diz assim, ó: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Então, quando você passar pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós temos vários exemplos na Bíblia disso. Daniel e os companheiros dele também. Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Então, com essa palavra, eu quero que você reflita em nome do Senhor Jesus. Se você está passando por um momento de tribulação, o último livro da Bíblia que eu quero deixar para você
2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Você ficou até o final do vídeo? Passa para alguém. Quem sabe esse vídeo não vai ser uma resposta para muitas pessoas que estão pensando em desistir na hora da aprovação. E se foi contigo, deixa seu comentário, deixa aí seu like, compartilha também, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.